Bom dia ou boa tarde para quem chegar à tarde, boa noite para quem chegar à noite. Tudo fica gravado, tudo é temporal. E nessa sequência a gente nunca sabe o horário que as pessoas, os amigos vão ter condições de entrar, de encontrar. Então, aqui no meio dos estudos, estudando um livro maravilhoso, Além do Princípio do Prazer, do nosso ilustre e eterno professor Freud, nos esbarramos com situações que paramos para refletir. E aí precisamos conversar, né? Até mesmo gravar para depois alguém comentar alguma coisa, principalmente os colegas, os amigos da área da psicanálise, da psicologia, os que têm interesse, para que se abra uma discussão sobre. E no meio dos estudos de hoje me surgiu o ID. O ID solto, o ID tentando querer realizar o que quiser, o ID sem freio. Aquela vontade íntima que passa por cima de ética, que passa por cima da razão. O id solto querendo acusar, o id solto querendo xingar, o id solto não querendo aceitar. E é bem isso, né? Parece que estamos em um momento em que para muitos este id está assim solto, sem freios, né? Nem o eu consegue aprender, né? O eu começa a ficar cerceado, ele não começa a interagir com o externo. Oi, Mônica, é um prazer tê-la aqui. O eu não consegue aprender com o exterior, não consegue absorver as mensagens do nosso convívio, os aprendizados, os momentos de reflexão, porque o id está sem freio. O superego não está fazendo a parte dele, que é justamente de frear o id. É comum dizermos fulano surtou, né? Fulana surtou. Não tem freio. O superego, que tem uma função completamente diferente da do id, ele nessa situação, ele não está agindo e o id está solto. Como eu botei no título, se eu não me engano, repito, o id está sem freio. Freud, criador do id, do eu, do superego, enfim, coloca ponto a ponto, né? O que se passa em nossa cabecinha, dentro do que está guardado lá no subconsciente, o que está guardado em nossas entranhas, e que de repente, por alguma razão, por algum motivo, aquilo explode. A questão é que existe um equilíbrio, né, de tudo que está interrompido, que está recluso, e não podemos soltar. O nosso próprio subconsciente não permite que a coisa extravase de qualquer jeito, e aí sai um monte de situações, às vezes até diferente do que aquilo que queremos trazer de volta das nossas entranhas. Então, nem tudo que a gente tem guardado no nosso subconsciente pode extravasar da forma que queremos. Tem que existir sempre uma balança, sai aos poucos, e às vezes esse pouco que sai extravasado, ou melhor,
sai maquiado, a palavra é essa. Aqui no livro de Freud, tem uma fala, além do princípio do prazer, que ele diz o seguinte: não há dúvida, contudo, de que a substituição do princípio do prazer pelo princípio da realidade só pode ser responsabilizada por uma pequena parte, não pela parte mais intensa das experiências de desprazer. Então é o princípio do prazer, o princípio do desprazer é a pulsão de vida, é a pulsão de morte, tudo agindo ao mesmo tempo em nossa cabecinha. Vejamos o que somos nós, soltos nas ruas, nos nossos ambientes de trabalho, de lazer, no metrô, no ônibus, no trânsito congestionado, principalmente de São Paulo. Aqui em Cabedelo eu não tenho essa situação de trânsito congestionado, consigo viver com a qualidade de vida bem superior. Mas quem não lembra daquele filme, me corrijam se eu tiver errado o nome, Um Dia de Cão, em que o cidadão sai do carro com uma barra de ferro na mão, enlouquece, surta no meio de um engarrafamento e sai quebrando todos os para-brisas dos carros. Oi, Damião, seja bem-vindo, Silva. Então, é o que nós passamos constantemente. Estamos à mercê de um surto se o nosso id resolver agir sozinho, sem o freio do superego, não é? Sem deixar que o eu interaja, aprenda com o exterior e assim filtre, assim algumas coisas ele traga para a reclusão e depois ele solte aos poucos e se processe o que nós pensamos, sentimos, como vivemos, como imaginamos a vida, não é? Nem sempre nós damos o principal sentido, nem sempre o que imaginamos da vida é a verdade, até porque o que é a verdade é sempre bom se pensar, né? Se nós estamos liberando o id, o superego segurando, se o eu está aprendendo constantemente, desde o momento que começamos a descobrir que o peito da mãe não é nosso, né? Que a mãe é uma pessoa separada, que o peito da mãe não serve exclusivamente para alimentar e não está à disposição em todo momento, né? Que a mãe é uma vida à parte, não é propriedade do bebê, e que a mãe não é do bebê depois que ele pensa que aquela mãe é do bebê, e o pai, quando entra em cena, aí a confusão edipiana surge. Então, se nós somos essa confusão toda, precisamos pensar sempre e contar até 10 antes de qualquer resposta, antes de qualquer ação, antes de qualquer colocação, né? Então é difícil quando nós abrimos mão de alguma observação falada, escrita, pautada no bom senso e jogada para fora à mercê do nosso desejo. Dificilmente isso vai sair da forma que deveria ser liberado. Exemplo: alguém lhe pede uma opinião sobre uma determinada fala. A nossa função é dar uma opinião dentro de uma lógica e resolver aquilo sem nenhum envolvimento. Quando você envolve seus sentimentos, essa opinião vai ser frustrada, pode causar castramento,
pode não ser bem aceita, até porque nem todos vão conseguir fazer a leitura adequada daquilo que você passa. Mesmo quando você dá eticamente, cientificamente, uma informação correta, é necessário perguntar o que você entendeu por isso. Quando abrimos mão de uma explicação clássica e passamos a dar uma explicação pautada pelo sentimento, né, corremos um grande risco, porque qual é o seu sentimento naquele momento que você está dando aquela opinião? Você pensa que tem a liberdade, e aí é outro assunto à parte, de expor a sua opinião devido à intimidade que acredita ter e tem com algumas pessoas, mas só que uma vírgula pode misturar a ideia, a imagem, o som que o recebedor vai ter daquela sua fala. Não sei se eu estou conseguindo me expressar bem, porque como não criei nenhuma pauta, não escrevi o que eu iria falar, sai fluindo o pensamento através do princípio do prazer que eu iniciei o estudo nesta manhã. A verdade é que vivemos num mundo onde encontramos pessoas das mais diversas que não fazemos a mínima ideia do que aquela pessoa está pensando, das situações que aquelas pessoas estão vivendo, e muitos, principalmente no nosso Brasil de hoje, são uma bomba relógio pronta a ser ou a serem detonadas, ou as bombas relógios, ou até mesmo essas mentes, detonadas e detonados a qualquer momento, por qualquer palavra, por um olhar diferente. Nós agimos e escutamos. Oi, Itamar, bom dia, sou de Acaraú. Itamar, onde fica Acaraú? Me fala, me escreve. Então, nem sempre, para não fugir o raciocínio, nem sempre os receptores entendem a fala emitida e processa de uma forma totalmente diferente. Por isso, o cuidado quando damos alguma opinião. A duras penas eu aprendi que eu não devo sair falando com pessoas por falar, principalmente em momentos como esse que nós estamos vivendo, né? Não devemos estar catucando, como diz o Facebook, né? Que automaticamente o Facebook diz que você catucou Edna Cordoville, que acabou de entrar. Aí Edna vai catuca você no Facebook, quando na verdade estamos sendo joguetes na mão de um processador que quer que as pessoas se falem. Minha mana do coração, muito amada, amo profundamente você. Então aquela base de dados quer que você fale, interage, não interessa você estar calado, então ele começa a catucar você, e quando você olha tem 10, 20 pessoas ao mesmo tempo catucando você não aguenta, catuca alguém de volta. Então nós somos joguetes hoje, constantemente, desses processadores da vida moderna, né? Então, dentro desses processadores, nós temos um que foi criado a partir do momento que nós nascemos, que é o nosso processador mental. Em décadas passadas, onde as pessoas falavam com seus vizinhos, com o padeiro, falava com o cara do açougue, o cara que vendia, vou dizer a palavra embora eu não consuma,
carne, principalmente a carne vermelha, me dá uma agonia, o cheiro me dá náuseas. Mas as pessoas, isso é outra coisa, não tem nada a ver. Olha o ID solto, sem freios, falando. Quem não entrou antes e está entrando agora, eu estava falando sobre o ID sem freio. O ID é aquilo que nós temos dentro de nós, que Freud descobre, que Freud dá o nome, que processa o nosso subconsciente. E às vezes ele perde o freio e você sai dizendo o que não quer, você perde a ética, você perde o equilíbrio, você perde a tranquilidade. E na maior parte das vezes, quando você se acalma, toma um copo com água, você diz: por que eu disse isso? Eu não aprendo, eu não tenho esse direito, não é? É quando o superego intervém e dá um freio no ID e coloca o ID no lugar dele. Então nós temos esse processador dentro da nossa mente e que precisamos constantemente estar avaliado como está sendo a nossa relação com o mundo externo. E aí entra a figurinha que Freud chamou do eu. O que eu tenho aprendido com as minhas relações com o mundo externo? Como eu estou lidando? Como eu estou recebendo? Eu estou tendo o cuidado de perguntar: eu entendi isto, é isto que você quer dizer? Porque normalmente nós recebemos a informação ou as informações, processamos da forma que achamos que recebemos correto, mas nem sempre a forma que estamos recebendo esta informação é a forma que o nosso interlocutor está querendo nos dar. Então nós recebemos a informação, não temos o cuidado de perguntar ao outro se foi isto mesmo que ele falou, se o que eu entendi está correto. Nós processamos na nossa máquina interna, na nossa mente, e ou sorrimos ou soltamos os bichos e aí começa um entreveiro. Alexandre, meu amado amigo do coração, você sabe que dorme no meu peito de baby doll. Com grande respeito e amizade de longo tempo, eu posso dizer que ele dorme. Ele é um gordinho, eu imagino Alexandre gordinho de baby doll. Vai ficar uma figura muito linda. Mas aí é exatamente isso. Partido, dado os devidos parênteses para uma brincadeirinha, que eu tenho liberdade com meu amigo Alexandre e ele igualmente. Então, olha a risada dele. Então, é o que precisamos hoje, ter esse cuidado com o nosso ID, para que o nosso ID não perca o freio, para que o superego possa fazer a intervenção necessária, cuidando de guardar recluso no nosso subconsciente aquilo que ainda não estamos preparados para liberar. Não é? E aí, mais uma vez eu repito, o eu interagindo com o mundo, o eu interagindo com as pessoas. Minha mana está dizendo aqui que vive perdendo o freio. O ID, ele perde o freio se a gente não se cuida, mana. Porque a primeira vontade, essa tem que ser avaliada, né? Eu posso falar isso? Se eu falar, eu vou ferir? Se eu falar, eu vou me arrepender? Eu comecei a fazer um treino há muito tempo, antes mesmo de fazer psicanálise. Quando você pega o papel, você machuca o papel, machuca bem o papel na sua mão. Quando você abre o papel, você não consegue fazer ele voltar à forma original. Porque o ato de machucar criou rugas. Imagine que o receptor daquele aperto na mão do papel, ele vai criar marcas na sua alma que, por mais que ele diga que esqueceu as ofensas, que esqueceu o que foi dito,
aquilo está registrado no seu subconsciente e dói. E não tem ferro de engomar que vai estirar aquele papel, principalmente se for um seda, e trazer de volta a página limpa, limpa, sem um arranhão. Será que eu sou louco? Será que eu nasci com algum problema? Será que eu estou louco? Será que eu sou neurótico? Neurótico todos nós somos. Eu posso dizer que eu ando aí bem na beira da neurose, não vou nem dizer a palavra, porque quem não é do ramo vai ficar desesperado. Quando você está no borderline, naquela linha que divide as coisas da neurose para as outras situações, para a paranoia, por exemplo, né? Então, todos nós somos neuróticos em algum percentual, né? Temos as nossas neuroses. Outro dia, uma pessoa minha, muito amada, muito querida, disse para mim: eu tenho medo dos meus rompantes, eu tenho medo dos momentos que eu tenho raiva, né? Que é justamente aquele momento que você perde o freio. Mas tudo isso existe um exercício. E aí existem uns inúmeros psicólogos, psicanalistas, né? Em breve meu consultório estará aberto. Não posso atender Edna, minha mana, não posso atender Alexandre, que está aqui, não posso atender Mônica, que são pessoas que gozamos de uma amizade, de uma relação mais íntima, né? Então essas pessoas, o mais próximo, a gente não pode ver. Mana está dizendo aqui exatamente isso: eu com raiva sou outra pessoa. Não é só você, mana, todos nós, quando permitimos que esse sentimento tome conta das nossas sensações, somos outra pessoa, né? Somos outra pessoa, todos nós somos, né? A questão é como trabalhar para que esse sentimento não seja maior do que a razão, que esse sentimento não seja maior do que o amor. Alexandre, eu não sei se você ainda está aí, espero até que esteja. A semana passada alguém mandou uma mensagem para mim dizendo assim: Roberto Efraim, eu tenho saudade da sua época de tribuna espírita, em que você falava do amor, que você falava sobre a existência de Deus, que você falava de Jesus, você declamava poemas, você sempre tinha uma palavra amiga. E aí essa pessoa externava essa saudade. Mas o Roberto Efraim, de 10 anos, né, 10 anos ou 5 anos passados, né? Ou há 5 anos, que eu não preciso colocar aí o passado, porque eu já estou botando o AHA, né? 5 anos, ele vai se transformando. Perdeu o amor? Não, de maneira alguma. Desacreditou de Deus? Eu posso dizer que a percepção divina é totalmente diferente daquele Roberto jovem, mais jovem, que tinha a percepção desse ser invisível, completamente diferente hoje. Você acredita, não acredita? A colocação não é tão simples assim de acreditar, não acreditar, né? Porque como vamos citar o nome que eu não gosto desse verbete, mas Deus, a palavra Deus, tem a importância que cada um dá na sua fé, na sua forma de sentir. Então Deus, você não consegue dizer o que é, quem é, se existe, se não existe, porque é a forma de sentir.
Existia inclusive uma música, quando eu era da evangelização infantil, que dizia, não vou cantar porque eu sou terrível, ninguém merece me escutar cantando, dizia: sinto Deus, né? Sinto Deus no vento, sinto Deus nas flores, no gargalhar, sinto Deus no canto dos pássaros. Então, alguém enviou para mim uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Eu não sei quem é esse alguém, então fica para uma próxima, a gente combina, tá? A gente combina e você participa, a não ser que você tenha tocado sem querer. Então, esse sentir Deus é algo muito particular, porque essa palavra é muito abrangente, não é? Então, cada um entende o que é Deus, a sua forma, e de acordo com a força da sua fé. Eu só fico muito preocupado com... Olha como o assunto desviou completamente. Mana, sai, eu sei que você tem o que fazer aí. Te amo muito. Depois você assiste o restante, mana. Te amo profundamente. Você é a irmã mais bonita que eu tenho. Aí você vai dizer, mas você só tem eu, de irmã. Exatamente, você é a mais linda e bonita que eu tenho. Então, é o sentir, né? É por sentir, e cada um processa de uma forma, que a gente não pode dizer existe, não existe, a ciência não prova que existe, aí os que têm fé dizem, mas a ciência não prova que não existe, porque vai muito do que sentimos e não é igual para todos, não é? Então a coisa vai muito longe, né? É uma percepção, não se deve, a gente não precisa discutir, né? A gente pode discutir, que me preocupa antes da intervenção da minha irmã, de Edna. O que me preocupa são as pessoas que colocam todas as situações, todas as suas questões na mão deste ser invisível. Se nós formos ler o Alcorão, o Velho Testamento e o Novo Testamento, que cita a passagem do chamado Filho de Deus, que Filho de Deus somos todos nós, eu prefiro dizer o Filho de Maria e José, né? Eu prefiro fugir da alegoria que Maria engravidou de um ser poderoso, um ser invisível que o anjo avisou. Isso tudo é uma formação alegórica que se foi colocado para as pessoas retêm aquilo, principalmente os católicos, como verdade absoluta, e aí roubam a paternidade de José, né, e dão a paternidade divina a Jesus, porque assim como Horus, Jesus tinha que ser filho de um Deus, né? Então Horus era filho de Ísis e Osíris, deuses, né? E a história se repete e nós chegamos a Jesus como filho de Maria, que não era uma deusa, mas o pai era um deus, né? E aí se afasta o pai terreno, que é José da história. Bem, mas aí só fechando, porque não era este a nossa fala inicial, só fechando, o Roberto que falava de amor, o Roberto que lia poemas, recitava poemas, continua existindo. Só que nós estamos num momento em que estamos travando constantemente uma briga do id solto, sem freios, né, com o superego querendo dar o freio. Então, pessoas soltas no mundo, querendo falar o que querem falar, querendo julgar, se atribuindo de juízes e juízas, vestindo uma toga para chamar os outros de ignorantes, enfim, e outras palavras que eu não estou hoje espiritualmente investido do sentimento de proferir palavras de baixo calão, né? Então é um aprendizado constante.
alguém jogou pedra na minha casa. Quem jogou pedra na minha casa? Qual o processo mental dessa criatura? Quando eu falo casa, observem, eu não estou falando da minha casa de construção de cimento, de concreto, de tijolo. Eu estou falando da minha casa mental. Alguém jogou pedra na minha casa. Alguém ofendeu o meu vaso. Quando eu falo vaso, eu falo o corpo que eu habito nesta atual existência. Aí alguém pode dizer, mas Roberto, eu pensava que você era ateu. Mais uma vez eu digo, a coisa não se processa dessa forma. Eu acredito que eu animo neste momento um corpo de olhos verdes, que eu acho muito bonito aos 61 anos de idade. Eita, narcisismo, mas eu tenho culpa, eu tenho espelho, outras pessoas dizem. Então eu ocupo esse corpo que eu procuro mantê-lo na casa dos 90 quilos, procuro pedalar, procuro fazer academia, porque um sentimento profundo me diz que eu sou responsável para manter em equilíbrio de sanidade mental e sanidade física os músculos segurando meus ossos, para que a idade avançada não seja incômodo a ninguém, principalmente o meu princípio do prazer, a minha pulsão de vida. Mas foi Deus que deu, e eu sei se Deus existe. Eu sei que nessa explosão cósmica, nessa transformação biológica de células, de sangue, surgiu um corpo. E sei que esse corpo sozinho, ele não pensa, ele não fala, ele não constrói, ele raciocina. E o cérebro? O cérebro faz parte da formação deste corpo. Mas o que dá o impulso que os cientistas procuram mostrar para que esse cérebro aprenda, ou para que esse cérebro, numa pulsão de morte, decaia? O que são os mecanismos que trabalham na plenitude e desenvolvimento da vida deste corpo falando, agindo, construindo, ou este corpo inerte deitado numa calçada, numa cama? Aí nós vamos falar de sociedade, de crescimento, de justiça social, enfim. Mas nós começamos esse papo, que era para ter sido bem mais rápido, para falar do ID sem freio, para falar do momento que eu estou estudando, para falar do princípio do prazer e para falar do respeito que nós temos e devemos ter para com os outros, e tentar entender a interlocução e perguntar se está entendendo de forma adequada, se o que eu estou entendendo é aquilo que o outro está querendo me informar. Tá bom? O principal do papo é isso. Um beijo para todas, um beijo para todos. Se desejarem, multipliquem essa fala para outros. Eu estarei deixando gravado também no meu YouTube, que o título é Momento com Roberto Efrem. Se forem lá e derem um joinha, se comentarem, melhor ainda. Se inscreverem no canal, melhor ainda. E se acharem por bem, passem à frente. Rosália, você chegou no momento que eu estou me despedindo. Por mim eu ficaria mais tempo, mas Freud está me esperando. Eu dei uma pausazinha só para poder respirar
do que eu acabei de ler aqui em Freud. Então são coisas e coisas e coisas. E quando Freud diz que não há dúvida, contudo, de que a substituição do princípio do prazer pelo princípio da realidade só pode ser responsabilizada por uma pequena parte, não pela parte mais intensa das experiências do desprazer. Então há momentos que, quando a gente lê estas linhas, a gente tem que respirar muito fundo para não pirar de vez. Então, um beijo no coração, sintam-se abraçados, abraçadas, e até o próximo Momento com Roberto Efraim. Lembre-se, vai ficar gravado no YouTube, no Instagram, e se acharem por bem, mandem para a sua rede, divulguem e façam correr a fala. Um abração.